Saudações, meu povo! E aí, tudo bem? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse singelo vídeo, esse singelo boletim da nossa trilha aqui do nosso primeiro ano, primeira série, como você queira chamar. Não esquece, eu sou o Bruno e eu tô aqui pra gente poder estar trocando essas ideias aqui nos nossos encontros semanais, beleza? A Isadora tá aqui como sempre. A Isadora hoje está almoçando, né? Está comendo seu estrogonofe. E aí, gente, estaremos aqui hoje debatendo algumas coisinhas a respeito dos nossos assuntos pra gente poder estar trabalhando. É até engraçado que hoje é quarta, né? O dia da gravação aqui é quarta-feira. Nesse exato momento são 2h04 da tarde, né? Para os mais precisos, 14 horas e 4 minutos. Eu tava ontem aqui na DGP. Para quem não sabe, a DGP é um órgão que tem aqui na unidade central da nossa rede, aqui em Bento Ribeiro. E eu tava montando algumas coisinhas e o tema da trilha desse semestre de vocês da primeira série, primeiro ano, tanto faz, é problemas em xeque, saca? Então a gente trata muito de problemas, né? Problemas de matemática, problemas pessoais, problemas familiares, problemas sociais, né? E problema existe para ser solucionado. Essa é a grande verdade. E eu tava pesquisando alguns vídeos pra gente poder estar falando sobre resolução de problemas e tal. E a grande maioria dos vídeos eram vídeos de pregação, tá ligado? E aí, cara, isso é muito legal porque você pode estar desenvolvendo essa situação toda para você poder estar solucionando os seus problemas. Mas a grande verdade, cara, é que pra gente poder solucionar, pra gente poder resolver um problema, obviamente, a gente tem que ter algumas ferramentas. E uma delas, cara, isso acontece muito em matemática, tá? Você aí que tá fazendo prova de matemática até hoje com medo, é claro, o medo, o medo é bom a gente ter medo das nossas situações, né? Porque o medo, ao mesmo tempo, você pode encarar como um limite. Você vai ver até onde você vai, tá ligado? E aí o medo, ele te proporciona esse limite, até onde eu posso ir, até onde eu vou, até onde eu posso chegar, tá ligado? Se você quiser ultrapassar essa chegada, aí você já fica com medo, aí você já sabe que você só pode ir até aquele limite, tá ligado? Mas o que eu tô querendo falar hoje é pegar essa situação e trazer pra dentro da matemática. Pra você poder solucionar um problema, tá? Obviamente você precisa estar trabalhando de uma maneira em que você consiga enxergar essa solução. Tem muita gente que encara o problema de frente, mas só fica olhando pro problema sem enxergar uma solução depois, né? Sem pensar naquele cenário depois que esse problema for solucionado. A pessoa ela não pensa no que vem depois, tá ligado? Então, quando você estiver fazendo uma prova de matemática, gente, é muito importante você fazer o quê? Você ver o trajeto todo que você desenvolveu até chegar naquele resultado final. Você quer ver um exemplo? Isadora, por gentileza. É sempre bom a gente estar trabalhando o seguinte. Deixa eu ver aqui. Qual é o código, Isadora? É um S. Deixa eu ver aqui. Garoto, foi. Então, o que acontece, meu povo? Acontece que a gente precisa ter toda a situação... Tá. Não, tá na vertical. Então, a gente precisa ter a nossa solução sempre à vista, tá? E a gente sempre precisa também, cara, dar uma olhada em tudo que você passou, tá ligado? Quando você entra numa situação social, numa situação pessoal, melhor dizendo, quando você entra numa situação pessoal e você tá numa situação muito boa, por exemplo, né? Você aí que deve estar me ouvindo, deve estar me vendo, deve estar passando por essa situação agora, deve estar passando por uma situação um pouco difícil nesse momento, com você, com a sua família. E também você espera que você nunca entre numa situação dessa,
saca? Mas situações em que colocam em jogo a nossa felicidade, cara, elas podem acontecer a qualquer momento na nossa vida. Essa é a grande verdade. Mas eu não tô querendo focar nisso, eu tô querendo focar na matemática. Quando você chega num resultado final de alguma coisa, você sempre vai prestar atenção em quê? Você vai prestar atenção naquele resultado e se aquele resultado ele condiz com o que você chegou a desenvolver. Beleza? Então, é óbvio que você precisa passar por algumas situações. Você precisa passar por algumas etapas até chegar nesse resultado, ok? Agora sim, Isadora, por gentileza. Bom, o negócio é o seguinte. Vou botar o S aqui de novo. Peraí. Não. Agora foi. Bom. Nós temos algumas etapas em que a gente consegue enxergar para a gente poder conseguir chegar numa resposta e assim você confiar naquilo que você está fazendo. Porque tem muita gente que faz um cálculo, que desenvolve um cálculo e, cara, não está confiando naquilo que você está fazendo. E a gente tem que sempre confiar na gente mesmo. Tá? A primeira pessoa que tem que confiar em você mesmo, obviamente, é você mesmo, não é nem a nossa família, é você mesmo. Se você não confia no trabalho que você mesmo desenvolve, cara, você vai me desculpar, mas você vai ter sérios problemas no futuro, tá? Não vou questionar, nem vou mudar as minhas palavras, tá bom? Então o que acontece? É sempre importante você estar verificando o seu trabalho, você está verificando o seu cálculo, você vê se está indo certo, se está indo errado, mas não é aquele lance que, você está muito fácil, quer dizer que alguma coisa está errada. Não é isso, é você manter aquele foco que você está trabalhando, tá ligado? Você está desenvolvendo um cálculo, é um cálculo um pouco grande, para você poder chegar no resultado, então você precisa ter esse foco para você poder estar trabalhando, ok? Bom, então a gente tem que estar sempre fazendo isso e também conferir um resultado que você esteja trabalhando, ok? Então o que acontece? Acontece o seguinte: quando a gente trabalha numa situação de matemática, vamos supor que a gente encontre no final, numa equação, por exemplo, x que é igual a 5,4. Como vocês sabem, 5,4 é um número decimal, ok? Em que ele pode ser transformado, por exemplo, para 54 décimos. Onde 54 décimos você pode simplificar por 2 e você vai ter o quê? 27 quintos, ok? Nós temos várias situações. Mas vamos supor que você está desenvolvendo uma situação em que o problema dessa situação, ele peça para você calcular o número de pessoas. Aí você pensa, eu tenho que calcular um número de pessoas, mas o meu resultado que eu encontrei foi 5,4, ou então o resultado que eu encontrei foi 25,7. Cara, tem alguma coisa errada aí. E de fato, claro que tem alguma coisa errada. Ou seja, não é assim que você vai pegar uma prova, certo? Em que está colocando em risco a sua situação positiva ou negativa, que você vai entregar assim para o seu professor. Eu costumo dizer o seguinte: sempre você, aluno, pode estar fazendo a correção da sua prova. Sempre você pode entregar a prova sem medo de ser feliz. Basta você conferir o que você está fazendo. Você precisa fazer isso. Porque nenhum professor, cara, vai ser imbecil de colocar uma resposta, um errado, falar que a questão está errada, se a questão de fato está certa. Ninguém vai poder fazer isso. Ou seja, algumas situações, Bruno, que eu posso fazer para eu poder verificar se a prova está certa, se a questão está certa ou está errada. Faz uma prova real. Desenvolve o caminho inverso, por exemplo, que você vai conseguir determinar se a conta está certa ou se ela está errada. Nós mesmos, eu digo nós porque até hoje, às vezes, eu ainda faço algumas provas, né? Nós mesmos podemos conferir se a questão está certa ou se está errada. Como é que pode você estar trabalhando, vamos supor, o número de pessoas num determinado evento e você encontra um número fracionário, em que essa fração não consegue determinar um número inteiro? Como é que você consegue determinar um número quebrado?
Número quebrar que eu digo número com vírgula. É impossível. Então alguma coisa você errou na hora da montagem, na hora do desenvolvimento, saca? Na hora que você estiver fazendo a questão, você tem que ter aqueles grandes passos. Quais são os grandes passos? Vamos de novo. Desbloquear aqui de novo. Quais são os grandes passos, Bruno? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, desbloquear aqui. E foi. Vamos lá. Primeiro passo. Você tem que ler. Isso é fato, beleza? Você tem que ler e, obviamente, depois que você lê, você vai para o segundo passo, que é o quê? Interpretar. Cara, é uma situação completamente desagradável quando você lê uma parada e você não consegue entender o que você está lendo. É por isso que o nosso país ele tem uma quantidade muito preocupante de analfabetos funcionais. São as pessoas que, infelizmente, não compreendem o que está lendo ou o que está escrevendo. Saca? Então, essas pessoas, infelizmente, elas não fazem algumas atividades para poder estar melhorando a sua interpretação de texto. Porque interpretação de texto, cara, é o que eu falo. Eu sempre falo sobre isso aqui nas nossas aulas. Interpretação de texto, cara, é fundamental para a nossa vida. Então, não adianta nada você tá desenvolvendo uma situação e quando chega no final, pá, chegou na resposta, acabou, beleza, cheguei na resposta, tranquilo. Tranquilo não. Confere se aquilo tá certo. Verifica se aquele número que você encontrou, ele tá certo, ou se ele tá errado, ou se ele condiz com o que o problema tá pedindo, ou se ele tá determinando o que de fato o enunciado da questão tá te proporcionando para você poder correr atrás. Tem que estar em constante ligação com a questão. Não podemos deixar a questão ganhar da gente. Porque se a questão ganhar da gente, sempre estaremos perdendo. Porque hoje a gente perde, amanhã também e depois também. Então a gente precisa estar batalhando pela questão. Lute pela questão. Faça isso. Você está numa prova. Claro, você tem que controlar o seu tempo, mas luta pela questão que caiu na prova. Luta pela questão que você está desenvolvendo na prova. Faça isso, pessoal, porque a gente sempre tem que dar valor a todo o desenvolvimento que a gente fez. Toda situação que a gente desenvolveu, a gente precisa estar de acordo com aquilo ali. Então não adianta nada. Bruno, não, o enunciado está pedindo uma quantia. Quantia eu posso trabalhar com número decimal. Então, ok, sem nenhum problema. Agora, você está desenvolvendo uma situação em que, sei lá, pede o número de meninos ou então o número de meninos presentes numa sala de aula. Você vai encontrar o número 25,8, alguma coisa aí tá errado. É claro, tem as situações de aproximadamente, né? Quantas pessoas aproximadamente? Aí tudo bem, é um álibi nosso pra gente poder estar trabalhando. Agora, fora isso, pessoal, temos que estar de acordo com o que o problema ele propõe pra gente. E é o que eu falo. Você mesmo pode fazer a conferência da sua prova. Você que tá me vendo, tá me ouvindo. Você mesmo pode estar fazendo isso, tá? É só você controlar o seu tempo, é só você se organizar. Até para fazer uma prova, até para fazer um concurso, você precisa se organizar. Se você fizer uma parada de qualquer jeito, sem pensar, sem planejar nada, pode ter certeza que lá na frente o resultado não vai ser tão positivo como a gente esperava no início. Então, gente, é sempre bom a gente estar atualizado quanto a essas situações e sempre a par daquilo que a gente está desenvolvendo. Porque vai ter uma hora que você vai ter que olhar para trás e ver, será que esse cálculo está certo? Será que esse cálculo está errado? Cara, eu vou ter que voltar para poder verificar. E outra, a cada passo que você desenvolve um cálculo, é um passo que também você no futuro pode estar na sua vida. Certo? Não adianta nada você sair fazendo tudo de qualquer jeito, sair fazendo tudo de supetão. Então, cara, você tem que estar pensando, você tem que estar parando para raciocinar, botar um pouco aqui a nossa cachola, um pouco para raciocinar, porque senão, cara, quando você chegar lá na frente e encontrar o resultado errado, pode ser tarde demais. Beleza, meu povo? Tamo junto, um grande beijo, um grande abraço, bom dia, boa tarde e boa noite!